Olá, alunos do nono ano. Estamos iniciando a nossa segunda semana. Lembrando que nós vamos continuar falando da Europa, né? Semana passada, na primeira semana, nós falamos que a Europa, caracterizamos, na verdade, a população europeia, falamos do envelhecimento, né? Da falta de mão de obra que a Europa vai enfrentar nos próximos anos, porque a taxa de natalidade tem diminuído. Ou seja, caracterizamos a população europeia. E hoje nós vamos dar sequência falando um pouquinho da economia do continente europeu, né? O continente europeu é um dos mais produtivos. O texto de vocês está lá na página 78 do PET, tá? Então fala que a Europa é um dos continentes, mais produtivos. Ela tem uma atividade agrícola, né, muito diversificada. Ela tem também atividades pesqueiras, além de ter indústrias de alta tecnologia. Lembrando que todo o processo da Revolução Industrial no século XVIII aconteceu e depois que se espalhou pelo mundo todo no continente europeu, tá? É um dos centros financeiros de grande importância do mundo atualmente, né? Principalmente as suas capitais. Lembrando também que o lado ocidental tem um destaque mais desenvolvido que o lado ocidental. Outra característica é que ela tem uma atividade comercial e o setor de serviços e turismo também muito diversificado e também bem especializado, tá? Isso faz com que a sua economia seja uma economia forte, tá? Uma outra atividade que tem crescido muito nos últimos anos é a atividade turística, que hoje colabora muito aí para o aumento do PIB, né, europeu, né? O espaço agrário, né, o campo, né, onde se desenvolvem as atividades agropecuárias, né, é caracterizado por pequenas e médias propriedades rurais, né? Grande parte delas utilizam máquinas como tratores, semeadeiras, né, colheitadeiras, que faz com que a produtividade seja maior, mas ainda existem algumas regiões que utilizam técnicas rudimentares na sua atividade, na sua cadeia produtiva, tá? Lembrando, uma informação importante é que quanto mais máquina, quanto mais tecnologia o setor usa, menos mão de obra ele vai ter, certo? Menos mão de obra ele vai precisar na realidade, tá? Em muitos países, né, do continente europeu, a população economicamente ativa, conhecido como PEA, né, elas estão aí empregadas nas atividades primárias, e isso nas pequenas propriedades que não têm como investir em tecnologia, isso principalmente no lado oriental, tá? Tem sido incentivado muito as práticas agrícolas no continente, né? E também aí tem se pesquisado muito em novas tecnologias, né? Outro detalhe importante do continente europeu é que ele tem os invernos muito rigorosos, né? E isso dificulta muito aí a criação de áreas de pastagem. Então, geralmente a criação de gado, ela acontece em currais, né? Onde o gado fica fechado, né? E para isso é utilizado aí uma série de equipamentos e técnicas modernas, tá? Na página 79 continua falando da atividade com relação à criação bovina, né, que também tem destaque, só que ela não é suficiente para atender ao próprio mercado interno. O que quer dizer isso? Que a carne que é produzida na Europa não é suficiente para atender a sua população, né? Como eu já falei, a Europa foi o berço aí, né, onde a Revolução Industrial aconteceu no século XVIII, né? Mais precisamente, teve início no Reino Unido e na França, né? Onde começou a se utilizar máquinas para se produzir em maior quantidade com maior qualidade. Um outro detalhe é que a Europa tem um dos blocos econômicos mais fortes, que é a União Europeia, UE, né? E a legislação ambiental, né, dentro dos países que pertencem à União Europeia, defende sim a modernização da indústria, porém deve ser feita aí com controle para tentar eliminar ou minimizar a liberação de gases poluentes na atmosfera, certinho?
Vou estar postando um vídeo também que ajuda vocês a compreender de forma mais clara todo esse processo produtivo do continente europeu. Com relação às atividades, a primeira atividade, vocês vão falar como que o continente europeu faz uso do seu espaço para as atividades agropecuárias, por ser um continente pequeno, tá? A questão número 2, vocês vão ter que dar uma pesquisada em um mapa do continente europeu, vocês até têm ele do lado, né? E vocês vão identificar aonde se concentra a área que tem aí as atividades industriais, né? Então, vocês têm na legenda escrito as áreas e vão dizer para mim se é a Europa setentrional, Europa meridional. É bom olhar no mapa porque ele mostra os países que fazem parte, que vocês vão ter que citar o nome dos países na questão 3, né? Mas o próprio texto cita qual é a área da Europa que se concentra as indústrias, certinho? A questão 4, vocês vão marcar um X sobre qual é o bloco econômico do continente europeu, né? Que eu acabei de falar, que a União Europeia é o bloco mais consolidado que nós temos. Ele tem uma moeda única, que é o euro, entre outras características que faz com que ele seja um dos blocos mais fortes que nós temos na atualidade. E a questão 5, como que é a participação da PEA no setor primário? Então, tem no texto também. Falei para vocês que a população ativa, né, aquelas que estão na idade produtiva ou que estão procurando trabalho, né, ela é pequena no setor primário por causa da utilização de máquinas, tá? A questão 6 é a interpretação de uma tabela sobre o PIB europeu. Então, vocês vão analisar essa tabela, depois vocês vão citar para mim qual é o país que tem maior quantidade de pessoas no setor industrial e qual é o país que tem menos pessoas no setor industrial. E a letra B, como que é a participação da Europa no comércio mundial, no quesito de industrialização. Então, eu falei que é um dos maiores, né? Foi berço do processo da Revolução Industrial, né? E hoje ela representa aí 45% das exportações mundiais. Essa informação que eu acabei de falar também está no texto de vocês. Então, é só voltar um pouquinho no PET, assistir de novo o vídeo, né? Que ajuda na compreensão. Assim, nós terminamos a nossa segunda semana. Não deixe as atividades acumularem, né? Envie o quanto antes. E outro detalhe importante, nós temos a nossa aula uma vez por semana, né? De acordo com o horário de vocês. Não deixem de participar, não deixem de perguntar. E além desses horários, eu estou disponível no Conexão Escola para sanar qualquer dúvida que vocês possuam, tá bom? Boa semana de estudo e qualquer dúvida, estamos aí. Tchau!